Nessa aula, então, vamos começar a trabalhar com a coisa real, né? Estamos aqui na nossa bancada, e aqui está o Raspberry Pi. Vocês reparem que ele está desconectado aqui é a fonte, ele está desconectado. E a coisa que mais importante que eu preciso mostrar para vocês é que ele tem aqui, ó, do lado direito aqui, ó, ele tem duas carreiras de pinos. São 20 pinos na carreira do lado esquerdo e 20 na carreira do lado direito. Nesses pinos é que a gente vai conectar os elementos que a gente vai programar para montar o nosso robô, né? Ou qualquer coisa semelhante a um robô. Eu estou falando em robô, vocês podem pensar sempre num bonequinho andando, coisa e tal, mas qualquer circuito que trabalhe funcionando através de uma programação, eu estou chamando de robô. Então, é muito importante que a gente conheça quais são esses pinos. E eu tenho aqui uma figura, aqui, ó, vou mostrar isso para vocês aqui, que eu recomendo que vocês imprimam essa figura. Essa figura eu estou colocando disponível como um arquivo JPG no GitHub. E como eu estou considerando que todos vocês que estão assistindo esse curso são programadores com alguma experiência, certamente vocês sabem o que é GitHub, sabem como é que entra, sabem como é que baixa um arquivo. O que eu preciso mostrar é o endereço do GitHub. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Está aqui então o tal do GitHub, o endereço é github.com/adamascj2, adamascj2/Raspberry Pi. Isso aí é o meu GitHub. Então, você para entrar, você tem que estar registrado, etc, etc. E eu já coloquei aqui dois arquivos, um no formato PDF e o outro no formato JPG. Que você pode até ver aqui, vamos clicar aqui, ó. Ele vai aparecer justamente aquilo que eu recomendo que você imprima. Você tem que ter uma impressora, mas acredito que você é um profissional, tem impressora. Então tá aqui aquele arquivo ali, né? Tá certo? E eu vou até aproveitar essa figurinha aqui para dizer coisas importantes. Nós temos ali 20 pinos de um lado e 20 pinos do outro. E eles têm a numeração assim, ó. Os ímpares do lado esquerdo, os pares do lado direito. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Essa numeração é conhecida como numeração bold. Existe uma outra numeração que é chamada de numeração BCM, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, é 2, aqui é 3, aqui é 10. Você vê aqui que não coincide, aqui é 10, né? Nessa numeração, mas na numeração bold, o pino é 19. Nós vamos trabalhar sempre que possível com essa numeração bold aqui, está nos programas. E aqui é importante conhecer várias coisas. Só algumas desses pinos que a gente vai usar no início aqui do curso, porque tem pinos aqui que são com finalidades específicas. Nós temos, por exemplo, aqui o pino 1, isso aqui já é uma saída de eletricidade, uma saída de potência, com 3,3 de voltagem. E do lado de cá a gente tem o 2 e o 4, que é saída de voltagem, quer dizer, isso aqui é saída direta. Mas nós vamos trabalhar com pinos que, em princípio, eles não estão ligados, digamos assim. Nós vamos ligar esses pinos por programação. E são os pinos que não têm essas outras letrinhas aqui. Então nós temos aqui esse primeiro pino aqui, que tem só o GPIO, né? Chama GPIO, tá? Que ele é o 11, não é o 17, é o 11. Nós temos esse aqui que é o 13 e esse aqui que é o 15. Esse outro pino aqui também é
com potência de 3,3 volts, não vamos usar inicialmente. Esses aqui tem outras nomenclaturas, não vamos usar. Então a gente já passa aqui dos usáveis aqui para esse aqui que é 29, 31, tá? Depois 37. Agora vocês reparem, outros pinos que a gente vai usar são os pinos terra. Então nós temos aqui o pino 9, que é ground aqui em inglês, né? 9 é terra. Depois nós temos aqui o 25, que é terra. E temos aqui o 39, que é terra. Do lado de cá a gente tem o 6, que é terra. Esses aqui são especiais. Esse aqui é 14, que é terra. Esse aqui a gente pode usar, que é o 16, o 18, o 20 é terra. O 22 a gente pode usar. Depois o 30 é terra. 34 é terra. E o 36 aqui a gente pode usar. Então são esses aqui que eu falei, que não são especiais, que nós vamos usar nos nossos primeiros exercícios. Os outros também vão ser usados. E não vamos evitar trabalhar com esses pinos aqui que tem eletricidade, né? Tá certo? Então vamos voltar aqui à nossa vida real. Como eu imagino que você seja um programador, quando a gente é programador e aprende uma nova linguagem, por exemplo, ou um novo aplicativo, coisa e tal, de desenvolvimento de programas, a primeira coisa que a gente costuma fazer é fazer um programinha que escreva Hello World na tela. E aqui a gente vai fazer um esqueminha que seria quase que um Hello World, é coisa super simples para a gente iniciar as coisas, né? Então a ideia que eu tenho é o seguinte: vamos fazer um circuito que tenha uma luzinha. Essa luzinha é um LED vermelho, tá? E a gente vai ter que fazer um programa que acenda esse LED, apague o LED, acenda o LED durante um período, apague, quer dizer, ele vai ficar piscando. E nas próximas aulas a gente vai inserir nesse circuito aí, a gente vai inserir, por exemplo, um botão para você apertar, ligar, apertar, desligar, mas por enquanto a gente vai fazer tanto a ligação quanto desligar através de programa. Mas vamos ao que interessa. Vocês devem estar lembrados que quando eu recomendei lá a compra do Raspberry Pi, eu falei que o nosso Raspberry Pi ele trabalha com 5 volts e 3 amperes. Então, se você precisa comprar uma bateria para trabalhar com ele, tem que ser uma bateria de 5 volts e 3 amperes. Você não pode ligar o carregador do celular que trabalha com 5 volts e 2 amperes no seu Raspberry Pi, que ele não vai funcionar. Então, uma coisa importante para se saber inicialmente com relação a qualquer elemento de um circuito eletrônico é que ele trabalha com cada elemento desse, ele tem uma determinada voltagem característica e uma determinada amperagem característica também. No nosso caso específico, esses nossos pinos aí chamados GPIOs, eles trabalham com 3,3 volts. Quer dizer, vocês podem pensar o seguinte: o Raspberry Pi trabalha com 5, então, quando ele fornece 3,3, é isso mesmo. Essas portas normais que a gente vai trabalhar, trabalha com 3,3 volts. E trabalha com menos do que 16 miliamperes, então é a correntezinha mínima. 16 miliamperes é 0,016 amperes. Tá? Então isso é que a fonte, digamos assim, a fonte que é o pino do GPIO fornece 3,3 amperes e 3,3 volts e menos do que 16 miliamperes. E o LED? O LED vermelho, porque conforme a cor do LED ele pode ser diferente. O LED vermelho,
ele tem que ter uma voltagem entre 1,7 e 2,2 volts. Então, a maioria dos elementos eletrônicos também trabalham com um range, né? Entre voltagens e amperagens. Então, no nosso caso aí, o LED vermelho trabalha entre 1,7 a 2,2 volts. Nós vamos considerar para os nossos cálculos aqui, que vamos fazer alguns cálculos, que ele trabalha com 2 volts. E ele trabalha entre 5 e 20 miliamperes. Quer dizer, que se eu tiver a corrente de menos de 5 miliamperes, ele não vai acender. E se eu jogar mais do que 20 miliamperes, ele vai explodir, vai estragar. Né? Então a gente vai considerar para os nossos cálculos aqui 10 miliamperes, que é 0,010, tá? Agora, o que aconteceria se eu ligasse num circuito, eu arrumo uns cabinhos, coisa e tal, e eu ligo o meu LED ali na saída de um GPIO? O que vai acontecer? Ele vai estragar, né? Porque ele vai sair com 3,3 volts e ele pode trabalhar no máximo com 2,2 volts. A parte da amperagem ainda está razoável ali, né? Nós estamos com 0,010, ele tem que trabalhar com menos de 16, está certo, mas a voltagem aí não funciona. Como é que eu posso fazer com que chegue no LED os tais 2 volts? Eu tenho que usar um outro elemento que se chama resistência. Agora, você tem resistência de vários tamanhos, né? Qual que é o tamanho da resistência que eu vou ter que usar? Para isso eu tenho que fazer essa conta aqui, ó, tá? A resistência é igual à voltagem da fonte menos a voltagem do elemento dividido pela corrente do elemento. Então, no nosso caso, a voltagem da fonte é 3,3 menos a voltagem do elemento, que é 2, dividido pela corrente do elemento, que a gente considerou 0,010. Então a gente teria que colocar no circuito aí uma resistência de 130 qualquer coisa. No caso de resistência, a unidade chama-se ohms. Então a gente tem que ter uma resistência de 130 ohms ou maior. Se eu colocar uma resistência maior do que isso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que a voltagem que vai chegar vai ser menor do que 2. Então tem que ser mais ou menos 130, coisa e tal, por aí, maior um pouco, né? Não pode ser muito maior também, porque senão não chega a voltagem e não acende a luz, tá? Agora, o que decididamente você tem que ter cuidado e não pode, é o seguinte: a voltagem do elemento não pode ser maior do que 2 volts. Se for maior do que 2 volts, é o que a gente falou. Se você ligar direto no pino, vai explodir, vai estragar, tá? E a corrente não pode ser menor do que 5 miliamperes, porque senão ela vai ser tão fraquinha que a luz não vai acender. Então você tem que sempre se preocupar quando você coloca um determinado elemento no circuito, você tem que calcular esses valores aí para evitar você perder. Principalmente isso, né? Perder a sua placa e sua grana. Perde pelo menos um pino. O pino às vezes estraga. Então tem que aprender a fazer essas continhas. Vamos agora ver então mais na real mesmo como é que esse negócio vai funcionar. Tá aí o esquema, né? E usando inclusive os símbolos próprios da eletrônica. Você tem ali a fonte, que seria o pino. Aí você tem que colocar um fio aqui, entre na resistência. Aí o fio sai da resistência, vai para o LED, e do LED vai até no terra, né? E aí a gente tem uma imagem mais real, com uma protoboard, né? Que é aquela coisa que vocês estão vendo à direita ali, vão ver na vida real daqui a pouco. Então você tem ali, ligado no pino 11, sai energia, vai até ali
na resistência, da resistência vai pro LED e do LED volta lá pro terra. É assim que a coisa vai funcionar. Vocês reparem aí, uma dica de protoboard é a seguinte: a corrente ela passa aí na vertical em cada coluna dessa. Cada coluna dessa, então, tem uma comunicação, é como se fosse um ponto só. Então você não solda nada, você vai só colando esses negócios. A gente vai ver isso na prática, aí vocês vão entender melhor. Vamos então agora finalmente para a parte prática da nossa aula. Vocês viram aí que a gente, para fazer esse laboratório, digamos assim, a gente vai precisar de um LED vermelho, vamos precisar de uma resistência que tenha mais do que 130 ohms, vamos precisar, obviamente, do Raspberry Pi, vamos precisar de uma protoboard e vamos precisar dos fiozinhos lá, né? Para a gente fazer todas essas conexões. Você pode, com essas informações aí, procurar e comprar em lojas de eletrônicas esse material. Nós estamos sugerindo uma coisa mais prática, que foi o que a gente fez, que foi comprar um kit aí de uma empresa chamada SunFounders. Vocês estão vendo aí esse kit aí, a gente comprou pela Amazon, recebemos isso dos Estados Unidos, obviamente, chegou em mais ou menos 10 dias, e é bom eu informar aqui primeiro, eu não tenho nenhum convênio, nada com a Amazon para você comprar isso. Isso eu já falei em outras aulas. E não tenho também nenhum convênio aí com essa empresa que chama SunFounder. Eu estou recomendando isso porque, junto com esse kit aí, a SunFounder disponibiliza vídeos, né? São quase 50 vídeos com um curso que é mais ou menos o curso que a gente vai apresentar para vocês aqui. Você pode assistir esse curso gratuitamente, vai lá no site da SunFounder, procura que você encontra e depois você compra o material todo aí em lojas de eletrônica. Nós resolvemos comprar isso aí já o kit todo pronto, que tem bastante material, e estou mostrando aqui agora para vocês aqui como você compra isso, o preço, etc. Não é uma coisa barata, mas realmente, se você está interessado em estudar essa parte de robótica com Raspberry Pi, vai gastar dinheiro, não é barato não. E a gente está vendo aí na bancada então o kit que eu recebi. Estou praticamente fazendo um box aí, né? Um unbox, porque eu ainda não mexi com esse negócio. A gente recebe aí essa caixinha aí, né? E vamos abrir. E dentro da caixinha tem um estojo, né? Então é um material muito bem embalado. E a gente abre aqui e vamos abrir esse negócio aqui, né? Deve ter chegado tudo bonitinho, porque vem pela Amazon, né? Aqui tem aqui, ó, mostrando tudo que vem aqui dentro, né? E aqui está o material aqui. Aqui, ó, já podemos deixar isso aqui de lado, que a gente aqui tem os LEDs, né? Tem um LED vermelho aqui, já resolve o nosso assunto aqui. Tem outras coisas. Então nós precisamos do LED.
Aqui está a protoboard. Vamos falar disso mais tarde. Precisamos dos cabinhos e das resistências, né? Não está aqui nessa primeira gaveta aqui, digamos, né? Aqui nós temos as resistências todas aqui. Então vamos deixar de lado aqui resistências. O LED. E vamos buscar aqui onde a gente encontra os cabos, né? Nós temos que ter são dois cabos. O pessoal chama isso de jumper, né? E tem cabos macho, fêmea, fêmea. Nós precisamos de um que seja... Esse aqui é fêmea. Esses daqui são macho. E aqui nós temos vamos descobrir aqui o macho e fêmea, né? Está aqui em algum lugar aqui. Ah, estava aqui no cantinho, né? Tá aqui. É o macho e fêmea. Vamos colocar isso aqui de lado. Vamos voltar com isso aqui. Vocês têm que... Eu não sou muito organizado, não. Vou ter que aprender a me organizar melhor, né? Nossa, sua bancada aqui vira uma bagunça que você não vai se entender nunca. Isso aqui tá aqui embaixo. E também. Vamos deixar isso de lado aqui, depois a gente arruma isso melhor. Vendo aqui, né? Temos aqui o nosso Raspberry Pi. Temos aqui a protoboard, o pessoal às vezes chama breadboard, né? Temos aqui o LED. Então já vamos tirar aqui o nosso LED vermelho. LED vermelho. Vamos fechar isso aqui bonitinho, né? Aqui podemos dispensar também. Temos aqui. Aqui tem o primeiro probleminha, se é que isso é problema. A gente precisa de uma resistência de 130 ohms ou maior do que isso, né? Vamos ver quais as resistências, mesmo não só no kit como no comércio, você não encontra normalmente aquela resistência que você calculou. Então aqui tem um conjunto de resistências.
Vamos ver o que, que a gente tem mais aqui, né? Do lado de cá. Temos aqui um K. $330. Temos aqui de 100, de 10, 5K, 2K, 10K, 100K, 220, $220, 300. As de 100 aqui é menos do que a gente precisa. Nós temos aqui a de 220 e a de 330. Nós vamos usar aqui de 220, né? Vou colocar aqui dentro de novo, bonitinho aqui. Tiramos isso aqui com cuidado. Fechamos aqui junto. Colocamos isso de lado aqui. Agora nós temos que ter dois jumpers aqui, né? Vamos pegar aqui um vermelhinho e um cinza. Então o vermelho, pode até deixar eles juntinhos aqui. O vermelho a gente coloca no GPIO e o cinza aqui a gente coloca no terra. Vamos deixar até eles juntinhos aqui, ó. É capaz de funcionar. Tá? Então estamos aqui com o material, né? Vamos dar uma dica aqui sobre protoboard. Quem nunca mexeu com isso é o seguinte: você tem linhas aqui e aqui você tem colunas. Essa linha aqui, ó, toda essa linha aqui, ó, ela é ligada, os pontos são ligados, então é como se fosse um pontão aqui, um ponto grande aqui. Isso aqui, qualquer ponto desse aqui, se você conectar o jumper aqui em qualquer ponto desse, está no mesmo ponto. E aqui também no mesmo ponto. Aqui, mesma coisa. E aqui, ó, cada coluna dessa aqui é como se fosse um ponto. Não vai até aqui embaixo. Aqui, ó, você tem várias aqui embaixo, né? E tem aqui várias aqui em cima. Então, isso aqui, você tem 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, e aqui você tem uma quantidade enorme de pontos. Tá? Aqui está o nosso Raspberry Pi aqui. E nós vamos colocar ali. Vamos ver aqui a nossa plantinha aqui. Que vai ser no 9 é terra e no de baixo é 11, né? Então aqui vamos colocar o primeiro terra, que é no 9. Então temos que contar aqui direitinho, né? Pode errar isso. Aqui é 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Aqui é o terra.
e o de baixo é o 11. Aqui conectado, então. E agora a gente vai fazendo a sequência, quer dizer, a gente vai aqui para um primeiro ponto. Vamos colocar aqui em cima, aqui, ó, onde a gente vai para a resistência. Então a gente chega aqui, coloca nesse ponto. Desse ponto a gente vai para a resistência. A resistência ela vem assim, ó. O ideal é você dar uma dobrada nela para você encaixar bonitinho, né? Então a gente tem que colocar. A resistência não tem uma direção. Depois a gente vai ver que o LED tem. Então aqui, ó, a gente coloca isso aqui, na mesma coluna aqui. Olha, fizemos errado aqui, né? Isso aqui não é. Tem que ser aqui da GPIO aqui, né? Vai chegar, a corrente vai chegar aqui. Ela chega aqui, vai passar na resistência. A resistência, não tem um ponto aqui. Aqui, foi para a resistência, que vem até nessa coluna, da resistência, então está nesse ponto aqui, e aqui a gente vai colocar o LED. Agora o LED, a entrada da corrente aqui, o LED tem duas pontas, e uma ponta é maior e a outra é menor. Você tem que colocar sempre o que chega, tem que ser na ponta maior. Então aqui nessa coluna aqui, chegou aqui, encaixa aqui, né? Enfia bem, fixa bem aqui. Então ela entrou aqui, saiu no do lado, nessa coluna aqui é que é o ponto que vai para o terra. Então tá aqui, né? O vermelhinho ali tá ligado ali no 11, vai para aquele primeiro ponto, sobe, vai para a resistência. Eu estou colocando no mesmo ponto, não é uma boa ideia. Vamos colocar aqui em cima, né? Aqui é o outro ponto, desce para o terra e o terra vai para o 9 ali. Então isso é isso aí, ó. Agora, ligamos tudo aqui, por que não acendeu? Não acendeu porque esse negócio de acender, a gente vai fazer isso por programa, tá? Então essa parte aqui tá concluída. É bom sempre checar direitinho, né? Lembrando, cada coluna é um ponto. Cada linha não. Então aqui, por exemplo, não existe corrente daqui para cá, porque seria um curto, né? Se eu ligar a saída com terra aqui direto, é um curto, mas não. A corrente vai aqui para cima. Daqui ela vai para o outro ponto ali. Outro ponto.
Ela sai da coluna do lado, volta aqui para o terra, do terra vai para o 9. Aparentemente está tudo funcionando aí. E próximo passo é fazer a programação desse negócio. Vamos lá então. Agora, como esse vídeo já está dando mais de meia hora, nós vamos deixar para continuar na parte 5, na aula 5, e vocês ficam com a gente aí, que tem grandes novidades aí, né? Na próxima aula a gente vai começar a programar em Python. É isso aí. Fique com a gente, muito obrigado, até a próxima.